Helena, você devia ouvir. Tem com o microfone aberto, hein? Bom, então, convidamos a todos para fecharem os olhos para uma melhor concentração. Então, vamos nos sintonizar com o Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga e com cada um dos nossos mentores que nos acompanham também nesta reunião, né? Mestre Jesus, no instante desta prece, lhe pedimos que haja paz, equilíbrio e plena harmonia entre todos nós. Então, envolvidos todos que estamos em muita luz, pedimos que a espiritualidade intua a nossa parceira Thelma Guarizi, que hoje nos falará sobre a saúde do novo milênio, um tema muito apropriado para os tempos atuais. Que possamos todos nos mantermos atentos e receptivos para melhor praticarmos em nosso dia a dia os ensinamentos que receberemos, ajudando-nos e muito no nosso crescimento, na nossa evolução, propiciando-nos dias melhores no decorrer da nossa jornada na presente encarnação. Que assim seja. Bom dia a todos. Mais uma vez, né? A gente tem que agradecer por essa oportunidade. Eu agradecer a vocês, né? Que graças a esses temas a gente acaba estudando, vendo novas coisas. E como disse o Dalton, né? Falar de saúde nos dias que nós estamos vivendo, acho que nunca ficou tão presente, né, na vida de todos nós. Então, que a gente consiga, né, realmente captar o que de melhor a gente tem para essa nova visão, né, se é que a gente pode dizer de nova. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente vai buscar lá, né, o conceito da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de uma doença ou enfermidade. Esse, então, é o conceito clássico, mas a gente tem o acréscimo da visão da nossa doutrina espírita, que sem desprezar, né, nada do que a gente afirmou, do que a ciência afirma, mas que passa a considerar também o aspecto espiritual. E aí, com esse sentido mais amplo, né? Então, não só o bem-estar físico, mental e social, e também não só a ausência de doença, colocando esse aspecto espiritual em questão, a gente poderia levantar essa pergunta, né? Quem de nós hoje se considera em perfeito estado de saúde? Acho que se a gente parar, né, e pensar, acho difícil alguém que consiga dizer, né, não, eu estou perfeito. Então, a gente pode sim estar, né, com a nossa saúde física e até mental, mas se sentir, né, nesse completo bem-estar, inclusive do ponto de vista espiritual, eu acho que é praticamente impossível, né? Nessa fase, nesses dias, nesses tempos que nós estamos passando. E aí a gente vai atrás de outros, né, estudiosos, por exemplo, André Luiz Peixinho, ele é médico e filósofo, e ele nos diz que doente é qualquer indivíduo que não faz o melhor que pode na sua dinâmica evolutiva em qualquer instante da sua vida. E aí entra, então, a nossa responsabilidade, né? Quantas vezes a gente coloca a responsabilidade da nossa saúde no médico, no serviço médico,
nos serviços de atenção à saúde, sendo que nós, primeiros, né, de tudo, devemos ser os responsáveis. E esse mesmo médico, ele traz o conceito de normose, né? Então, ele diz que nós podemos ser todos normalmente doentes. Que seria isso, né? Se ficássemos estagnados na nossa evolução, ou seja, se a gente não cobrar de cada um de nós, né, a nossa responsabilidade para a nossa saúde, e como a gente viu, né, esse conceito que engloba o social, pensar no próximo. E aí o exercício, né, que a gente sempre fala da caridade, que é o amor em movimento, ou seja, nenhum de nós estará totalmente saudável se a gente não considerar todos os que estão à nossa volta. E eu digo, né, nesse tempo de pandemia, que esse vírus veio para dar um chacoalhão no mundo, né? Ele não poupa ninguém, nem nível social, nem tampouco a ciência, com toda a sua tecnologia, consegue, né, não se render a tentar entender o que é que está acontecendo. Delmar Franco, uma psicóloga, ela fala em saúde e doença como uma unidade, ou seja, se uma desarmonia acontece, se surge qualquer sintoma, isso faz com que nós nos sintamos doentes. Mas ela chama a atenção de que o sintoma é um sinalizador que alguma coisa está acontecendo no nosso organismo. Eu costumo dizer, né, que o nosso corpo fala, e se nós não ouvirmos, ele grita. Ou seja, o sintoma é a expressão, ele nos faz perceber que alguma coisa está errada. E tratar esse sintoma não significa que a gente esteja tratando a doença. Então, é muito mais do que isso. Sueli Caldas, outra pesquisadora espírita, ela nos fala que a doença é do espírito e, na verdade, representa a cura para o espírito. Ou seja, o espírito passa, né, para o nosso perispírito e esse para o corpo físico, as desarmonias, os desequilíbrios que estão acontecendo no espírito de cada um de nós. A doença, então, ela poderia ser vista como um dreno, um filtro salvador do espírito, porque ela traz, então, aquilo que não está bem espiritualmente para o perispírito e esse para o corpo físico. E aí a gente passa a ver a dor como um processo regenerador e não como um processo punitivo. Ao contrário, como um processo educativo. E muda muito se a gente conseguir ter essa percepção. Isso nos diz Joana de Ângeles. Então, a dor como um processo regenerador, como um processo de cura para o nosso espírito. E nós, né, espíritos imperfeitos que somos, ainda aqui encarnados nesse planeta que ainda é de provas e expiações, não há como a gente não acreditar que absolutamente tudo que a gente passa é justo, né? E com o único propósito do nosso crescimento. E a doença, então, ela entra como essa forma de nos chamar a atenção de cada um de nós. E por muito tempo, ela realmente foi vista só como a ausência de sintomas, né? Então, se uma pessoa tivesse todos os seus órgãos funcionando adequadamente, essa pessoa
seria então considerada como saudável. E aí a gente tem, por exemplo, essa questão do Dr. Alberto Almeida, que um indivíduo suicida, por exemplo, ele pode ter o completo funcionamento dos seus órgãos e nem por isso ele está saudável. Ou seja, definitivamente saúde não é só, então, a ausência de sintomas, muito mais do que isso. A gente poderia dizer que é um código através do qual cada um de nós, né, ocupantes de um corpo físico, temos que ressignificar os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ou seja, ela engloba a nossa alma, né, de espíritos encarnados que estamos, as nossas emoções e as nossas relações sociais. E aí, de novo, a gente se pega pensando, né, não porque estamos passando por essa situação, mas para que estamos. Por que surgem as doenças? E aí a gente tem uma infinidade, né, de fatores. Então, por exemplo, predisposições a infecções, processos autoimunes em que o próprio indivíduo ele fabrica anticorpos contra alguma parte do seu corpo, algum órgão, como se não reconhecesse aquele órgão como seu. Outras questões que aí nos fazem pensar, né? Irmãos, por exemplo, univitelínicos, gêmeos, com a mesma carga genética e que apresentam doenças diferentes. Então, tem muito mais do que a genética. E a doutrina espírita, ela justamente nos permite reagrupar, né? O ser, corpo e espírito, explicando que, além da genética, além dessa carga, claro, importante que a gente traz, existem outros fatores, né? Nós, espíritos eternos que somos, sabemos que trazemos na nossa bagagem marcas que ficam no nosso perispírito. E, portanto, a gente começa a entender essas diferenças. Ainda voltando para os dias de hoje, que eu digo, né, desse vírus que veio dar um chacoalhão na imunidade, na humanidade como um todo. Por que algumas pessoas não apresentam nada e outras, né, evoluem de forma tão grave? No início a gente pensava em faixa etária e hoje a gente já vê que não é isso. E eu costumo dizer, né, que se nós estamos passando por isso, é porque sem dúvida a gente tem algo a aprender. E há um ano atrás eu dizia, né, para as pacientes, para os amigos, enfim, que a gente aprenda no tempo mais rápido possível. E aí hoje, um ano depois, a gente se pega pensando, né, puxa, acho que falta muito ainda para a gente aprender. E aí vem a pergunta, né? Por que esse lado espiritual ele não é ainda valorizado na prática médica, né? Sim, está começando e progredindo, mas longe ainda de ser considerado globalmente. E, sem dúvida, isso é uma questão histórica. As instituições, né, religiosas que por muito tempo detinham o poder sobre a fé, sobre a política e sobre a ciência, para continuar o seu crescimento, a ciência tinha que se desvincular, então, da religião. E a gente pode dizer, sim, que virou as costas para a questão espiritual por muito tempo, deixando, então, essa questão espiritual para as instituições religiosas e se baseando unicamente em evidências científicas. Isso faz parte, né, sem dúvida, do materialismo.
E a medicina que a gente pratica, ela sem dúvida, até hoje é resultado disso, desse preconceito de se negar tudo que não é matéria. E aí a gente consegue ver, né? E de novo nessa situação, as grandes discussões, os extremismos, né? De um lado e de outro. A gente até já falou sobre isso numa outra abordagem, as doenças e o perispírito. Nós mesmos somos, então, os responsáveis pelos danos que o nosso perispírito sofre nas nossas inúmeras encarnações. E, sem dúvida, a gente precisa do corpo físico, enquanto aqui encarnados, para fazer, então, esse papel de um filtro, de um aspirador, né? De tirar as impurezas do nosso espírito, geradas por nós mesmos, e reparar. Né? Viemos todos aqui, né? Criados que fomos, a imagem e semelhança do Criador, e, portanto, com esse potencial de perfeição. E a gente sempre fala, a gente terá todas as chances que precisarmos, né? Se alguém tem alguma pressa nessa reparação, né? Nesse aperfeiçoamento espiritual, somos cada um de nós. E aí a gente pode se perguntar, né? Aonde estão as causas, né? De muitas, e se não todas, enfermidades? No corpo espiritual. Ou melhor, mais ainda, né, no perispírito, no envoltório do nosso espírito, que se conecta ao nosso corpo físico. E, portanto, tudo, absolutamente tudo que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, vai repercutir positiva ou negativamente no nosso corpo físico. E aí, de novo, o conceito, né, de coletividade, né, o grande mandamento, né, de nos amarmos e amarmos ao nosso Pai de forma semelhante aos nossos semelhantes, fazer ao outro o que a gente queria que nos fosse feito e não fazer ao outro o que a gente não quer que seja feito. E, portanto, qualquer sofrimento que a gente leve, né, a nós, ao nosso semelhante, ao planeta, à natureza, tudo isso vai provocar uma reação, uma deformação, né? E que vai ser maior ou menor de acordo com a gravidade. Então, quando a gente agride o nosso corpo físico, quando nós agredimos a natureza de alguma forma, isso vai ter uma volta. Então, a gente pode dizer, né, que saúde e doença se referem, então, ao estado que nós nos encontramos, que cada um de nós nos encontramos, e não apenas do nosso corpo físico. Um corpo físico, ele nunca vai estar ou só doente ou só saudável. Por quê? Porque nele vai se expressar também aquilo que está na nossa consciência. E aí a importância, né, dos nossos bons pensamentos, dos nossos pensamentos elevados, de praticarmos esse amor uns para com os outros, para que a gente aí sim, né, possa se sentir saudável e sermos uma humanidade saudável. E que, sem dúvida, a gente ainda está longe disso. Então, quando a gente fala de saúde e doença, a gente tem que entender que se uma função falhar, ela vai comprometer a harmonia. E então a gente vai dizer que a gente está doente. A doença, então, é a perda dessa harmonia relativa. E essa perturbação da harmonia, ela, sem dúvida, acontece
e na nossa consciência, né? Que é, a gente pode dizer, a nossa parte espiritual. Enquanto o corpo físico, ele vai apresentar essas desarmonias que estão vindo de dentro, do interior de cada um de nós. E aí a gente pode, bom, tá, então, né, a gente está começando a entender que realmente estar saudável, ter saúde, é muito mais do que ter todos os nossos órgãos funcionando. E aí, o que a gente pode esperar do futuro, do ponto de vista de saúde? Sem dúvida, a gente está, né, terminando ou passando, né, da transição do materialismo puro para um mundo mais espiritualizado. E a gente tem, né, a grande bênção, o grande presente, que é a doutrina espírita, né, que abre, então, para a gente as cortinas e a gente passa a ver com mais clareza algumas coisas até que muitas vezes ainda nos assustam, mas no momento em que a gente entende tudo isso, a gente assume uma responsabilidade maior, né, para conosco e para com os nossos irmãos. A medicina, então, né, puramente materialista, ela, sem dúvida, deixa várias interrogações, tanto para nós como pacientes, como para nós médicos. E aí, por outro lado, né, as curas milagrosas, bem como, né, aquelas provocadas pelo nosso sentimento, a gente realmente passa a entender o quão é importante o nosso pensamento. Isso é fácil, né? No nosso dia a dia, quantos dias, é claro, a gente acorda mais triste, mais pessimista, e a gente percebe que nosso corpo sente isso. E ao contrário, quando a gente vibra amor, vibra esperança, é como se a gente recebesse um bálsamo, um tratamento. E é isso que a gente espera, né, desse futuro. Na verdade, nós mesmos, melhorando, nos desenvolvendo nesse sentido, entendendo, né, que estamos aqui porque aqui é o lugar ideal para cada um de nós, para aquilo que cada um precisa crescer. O que eu preciso é diferente do que a Vera precisa, do que o Edu precisa, do que o Dalton precisa, enfim. Cada um de nós está aqui com um único objetivo, que é crescermos, evoluirmos e melhorarmos. E aí, então, essa nova abordagem, esse novo olhar, a gente espera que nos ajude, né? Nos ajude a perceber e a valorizar muito mais a questão espiritual. A gente estuda, né? E já vinha esperando por essa transição de que o nosso planeta passaria de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E para que isso aconteça, é importante, é fundamental que nós, habitantes desse planeta, também tenhamos essa transformação. Esse médico também, Paulo César Frutoso, ele tem esse livro, A Medicina Mediúnica do Futuro, em que nós também já falamos em outra oportunidade do papel do médico. E o quanto, né, o quanto essa questão espiritual nos ajuda como médicos, porque a gente ainda teve, né, uma formação, tem 30 anos de formada, e uma formação totalmente materialista.
com uma responsabilidade que nos foi dada de realmente curar os pacientes, tratar todas as doenças. E aí, muitas vezes, uma frustração quando a gente não consegue, porque, né, a gente, como profissional, não consegue. E aí, justamente, a doutrina espírita nos traz esse alento, mas mais do que alento, uma responsabilidade ainda maior, de olhar não só para o corpo físico e mental do nosso paciente, mas para o lado espiritual. E, portanto, é isso que a gente espera da medicina, né? A ampliação desse olhar sobre a saúde e a doença. Então, a responsabilidade não ser colocada apenas nas mãos daquele profissional, mas sim como indivíduo. A cura, então, ela não é de responsabilidade só do médico ou do profissional de saúde, né? Mas de nós como pacientes. Qual é o nosso papel? Né? O que eu estou fazendo para me curar? De novo, para que essa doença está acontecendo na minha vida? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Ao contrário, né, de ver a doença como um castigo, como uma pena. É justamente isso que a gente espera, né, desse terceiro milênio. E realmente a doutrina espírita nos esclarece isso, essa nossa necessidade de evolução espiritual e as doenças fazendo parte desse processo evolutivo. E a gente se esquece, né? Mas nós fizemos um planejamento para estarmos aqui encarnados. Já que poucos, né? A gente pode dizer, tem uma reencarnação compulsória. Ou seja, cada um de nós escolheu o que precisava, o que queria passar para a nossa melhoria. E a gente, logicamente, se esquece disso. Então, o ideal é que a gente se lembrasse a cada dor, a cada sintoma, a cada situação que a cada um de nós pediu, planejou por isso, né? Porque sabíamos que dessa forma iríamos crescer, iríamos evoluir. E, portanto, essa responsabilidade ela passa a ser dividida, né? Não só com o profissional da saúde, mas como cada um de nós, como seres aqui encarnados para nossa evolução. E a gente pode dizer, então, que cada um de nós somos, sim, os arquitetos do nosso próprio corpo. Tudo, absolutamente tudo que a gente fizer de bom e de ruim vai repercutir no nosso corpo físico e numa evolução mais rápida ou mais demorada. A saúde, então, a gente pode dizer que ela é uma conquista, né? Uma conquista que o espírito, através das várias vivências reencarnatórias, vai adquirindo, mas às custas de muito trabalho. Trabalho esse realizado pelo coração e pela inteligência. Não há como a gente separar. As doenças têm, sim, portanto, a sua origem no nosso espírito e resultam das faltas que nós mesmos cometemos em vidas passadas, nesta vida, e falhas essas todas voltadas às leis divinas. Todos nós sabemos, né, o que é certo, o que é errado. Qualquer movimento nosso fora desse sentido vai trazer repercussão para nós, para os que estão à nossa volta e para o planeta.
e acho que a gente não tem dúvida de que esse momento realmente é necessário para essa nossa evolução. No livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele diz que numa visão estreita da medicina terrena, a saúde não pode estar, então, atrelada ao equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, a saúde está, então, baseada na perfeita harmonia da alma. E aí vem, né, essa cobrança maior ainda. O que a gente precisa para que a nossa alma esteja, vivencie essa harmonia perfeita? Não basta que a gente esteja bem, basta que todos nós estejamos bem. E aí aquela pergunta, né? Para que a doença está em minha vida? Para que a doença está acometendo grande parte da população aqui encarnada no nosso planeta? Se a gente faz essa pergunta, a gente, sem dúvida, aumenta a nossa responsabilidade, sim, mas a gente se veste de uma vontade, um otimismo, uma coragem para a gente superar, né? E lembrando, então, que todos nós, né, estamos aqui de passagem, tivemos existências anteriores e teremos tantas outras até chegarmos àquilo que é o nosso potencial, né? Todos os excessos, todos os abusos, todas as emoções que a gente sofrer e fizer com que o nosso irmão sofra, elas vão repercutir na nossa saúde. A gente, então, sabe disso, né? De que essas doenças, grande parte, elas não são de agora, né? Nós trouxemos. Isso nos faz entender, né, porque algumas crianças já nascem com doenças tão graves e a gente, meu Deus, mas é uma criança, né? Não merecia passar por isso, um defeito físico. E nos esquecemos que aquela criança é um espírito numa encarnação agora, ainda criança, e que tudo aquilo foi escolhido por aquele espírito, justamente para sua evolução. Então, absolutamente nada, nada do que a gente passa, do que a gente vivencia é por acaso. E se a gente conseguir olhar dessa forma, fica muito mais fácil de lidar com isso, né? De lidar com as grandes dificuldades nossas e dos nossos semelhantes, das pessoas que estão à nossa volta. E o que a gente tem que aprender com tudo isso? Né? A desenvolver, a melhorar as nossas virtudes. Esse é o grande porquê. Então, o desenvolvimento da paciência, da tolerância, de enxergar as doenças como esse processo depurativo para o espírito de cada um de nós. E aqui a gente levanta até a questão da eutanásia, né? Quantas vezes a gente se pergunta, meu Deus, mas por que aquela pessoa tem que passar por tudo isso? Porque ela precisa. E ainda que esteja num estado, muitas vezes até vegetante, até o último momento aquele espírito está melhorando, aprendendo, crescendo. E aí surge, né, hoje, a medicina paliativa, justamente para dar qualidade de vida
enquanto aquele espírito estiver aqui encarnado. E se a gente pensar dessa forma, a gente vai realmente, né, valorizar cada instante da nossa vida, desde o nosso primeiro choro ao nascer, né, até realmente a última respiração, até o momento que seja a hora daquele espírito voltar para o plano espiritual. Até o último momento, aquele espírito está aprendendo, ainda como nós dissemos que num estado vegetativo. E a gente pode ir além, né? Não só ele, como os que estão à volta. Então, lembrar que nós escolhemos passar por tudo isso. E é isso que a gente espera, né, da saúde nesse terceiro milênio, que, na verdade, não só os profissionais de saúde, né, mas todos são responsáveis pela saúde da humanidade. Enquanto a gente não tiver alinhada, né, perfeitamente alinhada às leis naturais, né, às leis cósmicas, a gente vai ter, infelizmente, que passar, né, por períodos de provações como o que nós estamos vivendo. Mas lembrar, né, que o grande objetivo é a melhora geral, né, da saúde da humanidade. E que maravilha, né? Quanto a gente já progrediu, o aperfeiçoamento tecnológico, a própria mentalidade humana. A gente está vivendo agora, né, essa questão da vacina. Quanto tempo antes se levava para se ter uma vacina? E agora a rapidez com que isso pode acontecer. Mas só isso não basta, né? É exatamente isso que a gente está vivendo. A gente quer sim as vacinas, a gente precisa delas, mas elas não diminuem em nada a nossa responsabilidade. Olhar, então, né, nos olharmos e olharmos cada um de nós encarnados como um ser imortal, esse, sem dúvida, é o grande objetivo, né? É o que a gente espera dessa saúde no terceiro milênio. Valorizando, então, cada segundo. E, da mesma forma que o espírito é o desencadeante, também é a inteligência motivadora. Ou seja, está em cada um de nós a força, a coragem, a vontade que a gente precisa para passar por absolutamente tudo que a gente está passando. E aí a gente vai além, né? Pais e mães serão protagonistas também da saúde, não só pelo cuidado da saúde, da higiene, das vacinas, né, com seus filhos, mas como educadores amorosos. Então, melhorando o ambiente mental, né, de desenvolvimento dos seus filhos, olhando para o próximo. Então, o respeito, a consciência, respeitando, então, esse ser integral, evitando os danos, os excessos, não só a cada um de nós, mas ao planeta como um todo. Essa consciência moral, sem dúvida, né? Evitando o desvio no comportamento de nós, dos nossos filhos, ele sem dúvida é fundamental. Essa consciência é fundamental justamente para que a gente tenha, né, essa educação, vamos dizer, alinhada com esse todo, para que a gente não permita que seja nós como pais, como filhos, como amigos, né, possamos carregar culpas na nossa bagagem, né, remorsos que vão de novo acometer a nossa saúde. Então, essa é a percepção que se espera da saúde nesse terceiro
milênio, uma saúde realmente integral, física, emocional, psicológica, mental, social, espiritual e cósmica. Uma vez que todas as nossas ações vão afetar, né, a esfera, a psicosfera onde a gente está. Curar, então, as emoções, né, e ter essa saúde como essa profunda conexão, né, entre criatura e criador. Entender que nós temos esse potencial que nosso Pai soberanamente bom, misericordioso que é, nos deu. Mas entender a nossa responsabilidade e de que realmente a saúde vem de dentro para fora. Enquanto a gente não tiver essa percepção, né, e essa responsabilidade, a gente vai passar por situações como as que a gente está passando. Então, portanto, cuidar dessa conexão espírito, perispírito e corpo físico, com o que a gente já falou, né? Os nossos pensamentos, as nossas preces, melhorando, então, a saúde e facilitando a cura. Preces no sentido, né, de pedir que a gente consiga se curar e curar esse mundo, e não aquela prece no sentido, né, da espera de um milagre. Está em nós essa responsabilidade. Esse autor, William Osler, veja, em 1910, ele disse: nada na vida é mais maravilhoso do que a fé. É a única grande força em movimento que não podemos nem pesar na balança, nem testar. Misteriosa, indefinível, conhecida apenas por seus efeitos, a fé derrama um fluxo inesgotável de energia, enquanto não diminui nem jota o tio da sua potência. Ou seja, essa fé, mas agora a fé raciocinada. E nosso Pai, né, nos deixou, nos enviou o melhor mestre de todos. E ele nos ensinou, ele disse, né, que nós podíamos nos curar. É claro que naquela época, quando ele aqui esteve, isso era ainda muito difícil de se entender, como ainda é hoje. Mas a gente precisa conseguir entender e assumir essa responsabilidade dos nossos sentimentos, dos nossos atos, das nossas palavras. Então, a cura, a saúde ou a doença, elas vão depender do esforço de cada um de nós. A medicina, então, que a gente pode dizer espiritual, ela vai além do corpo, né? Então, ela trata a alma, ela vigia, né, todas as atitudes daquele espírito, para que haja essa reforma íntima, para que a gente melhore as nossas escolhas, e aí sim, aí a gente pode dizer dessa dimensão espiritual da cura, né? Porque uma alma curada, um perispírito curado, um corpo físico curado. Não teremos que passar, né, por tantos mais sofrimentos quanto mais rápido a gente melhorar. Então, a fé, portanto, não é uma virtude mística, mas é uma força atrativa, é uma responsabilidade. É lógico que já existem até estudos de que quando o paciente tem essa fé, isso funciona mesmo, né? Isso diminui o tempo de recuperação da doença, enfim, a gente poderia passar um dia só falando sobre isso. E, de novo, né? Nosso mestre Jesus nos disse: se tiveres fé, né, ou a tua fé te salvou, ou seja, fé sim, mas fé com responsabilidade. Então, responsabilidade em desenvolvermos esses valores: a paciência, a humildade, a bondade, o perdão, a tolerância, a caridade e o amor. Esses são, sem dúvida,
os valores que devem ser importantes e que, quando estiverem presentes em cada um de nós, a gente vai poder dizer que realmente há esse entrosamento perfeito entre Criador e criatura, entre nós e nosso Pai. Não tem como a gente negar que esse é o segredo para a saúde e o caminho para a cura. Jesus, desde lá, né, ele não queria curar os corpos, mas ele queria orientar os enfermos a entender, né, que se cumprirmos as leis divinas, essa é a verdadeira cura, que é a cura do nosso espírito. Então, que a gente consiga, num tempo mais curto, colocar tudo isso em prática, né? Numa prática diária, porque aí, sem dúvida, nós teremos dias mais leves, mais felizes, para desfrutar todo o nosso trabalho nesse crescimento espiritual. Muito obrigada. Então, posso abusar um pouquinho mais da sua presença aí e esclarecer um ponto assim, rápido. Você colocou que o sintoma mostra que algo está errado, né? No início da palestra. Agora, conversando essa semana com pessoas, aí uma pessoa me disse o seguinte: eu acho que já tive Covid umas 4 vezes, pelo menos na minha cabeça, né? Não teve nenhuma vez, mas psicologicamente achava que tinha sintomas e tal. Como que se cuida disso, Thelma? Para não ter... É difícil, né? Pois é, né, Dalton? A gente sabe que realmente o sintoma, ele é um sinal, né? Não tem como a gente, uns mais, outros menos, se ver numa situação, né, de um certo medo, porque a gente, eu digo, a gente não é diferente de ninguém, né? Se o outro pode adoecer, eu também posso. E justamente, muitas vezes, esse medo que a gente traz faz, sem dúvida, a gente, né, baixar a nossa guarda, a nossa imunidade. Isso a gente percebe dependendo da forma como a gente leva, né, determinado sintoma, valorizando mais ou não a questão do pensamento positivo. É que, no caso do que a gente está vivendo hoje, né, os sintomas, eles podem ser desde nada, né, os mais variados possíveis e não específicos. Então, né, um simples cansaço pode dar uma dor de cabeça, que pode ser questionado como um sintoma, por exemplo, da síndrome causada pelo vírus. Enjoo, perda de apetite, diarreia, quer dizer, é bem isso, cada um de nós responde de uma forma ao estresse. Então, o medo, o estresse, a angústia, eles sem dúvida podem causar tanto ou mais mal, né? Às vezes, do que o próprio vírus. Já se questionou por que, por exemplo, tantos moradores de rua sem nenhum cuidado de higiene, por que eles não estão adoecendo muito mais do que os outros? Né? Quer dizer, o vírus está aí para todo mundo. Quer dizer, como é que a gente lida com isso? E aí, quando a gente vê essa questão, né, da nossa responsabilidade, desses valores, no pensar no outro, eu logo no começo dessa pandemia ouvi uma reportagem que eu peguei o finalzinho indo trabalhar e ela perguntava para o entrevistado, que eu não consegui ver, saber quem era, né, se ele achava que depois que acabasse o mundo seria melhor, se as pessoas seriam melhores. E ele falou: olha, eu não sei te falar isso. O que eu acho é que a pandemia vai despertar o melhor de alguns e o pior de outros, né? Então, a gente percebe isso, a pessoa depressiva às vezes fica mais depressiva, a que tem medo mais apavorada,
né? O egoísta mais egoísta. E não é um trabalho fácil, mas se a gente tivesse isso em mente, né? De mudar justamente esses nossos impulsos, de transformá-los, eu acho que a gente encurtaria esse tempo, né? Acho que não tem como a gente negar que realmente é uma situação disso, né? De purificar os sentimentos, mas que infelizmente cada um está no seu grau de evolução, né? E isso mostra como cada um lida, né? Já tive relato de paciente de 100 anos que foi contaminada pelo vírus e tirou de letra, né? Agora, como será que é o espírito daquela pessoa de 100 anos? Acho que são essas perguntas que a gente tem que fazer. Ótimo, Thelma. Muito obrigado pela explicação. Vera? Tá. Seu microfone está fechado, Vera. Acho que eu vou aproveitar, né? Bom dia a todos, né? Aproveitar da palestra que a Thelma fez agora, né? E falando muito sobre a saúde, né? E lembrar os pais, né? Da evangelização infantil, né? Juvenil, né? Que vai começar na próxima semana, né? Tem até um cartazinho antes de começar, né? Tem todas as instruções ali de como fazer a inscrição, tem um telefone também, né? Que pode ser feito pelo Facebook e pode ser feito por aquele telefone também do WhatsApp. E nós tínhamos disponibilizado um vídeo da Caena, né? Mas acontece que o vídeo não está mais disponibilizado, ele está agora privado, então não dá mais para assistir. Mas eu anotei algumas coisas. A Caena, ela é evangelizadora, ela nasceu em berço espírita, ela é pedagoga emocional e ela é coach. E ela falou muito sobre a importância da evangelização, esse período que a criança está mais acessível, né, a receber esses ensinamentos e muito mais propícia a essa mudança, né, essa mudança moral, interior, né, que todos nós buscamos tanto. E ela fala de uma música, música semeadores, versos diversos. Tocar o seu coração. E a música começa assim: olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. Então, essa música aí é um despertar dos pais, né? E ela fala muito sobre Jesus, sobre esse convite que Jesus faz, né, às crianças, e que a gente não embarace esse caminho, né? Deixar vir a mim os pequeninos e não há impeçais de vir ao encontro dele, né? E a função dos pais, né? Todos nós, não só dos pais, dos tios, tudo, é fazer essa ligação da criança com Deus, né? Então, semana que vem é essa oportunidade da gente poder ter um lar mais tranquilo, né? Com todos esses ensinamentos. Quem receber atividade em casa, as crianças vão receber a atividade, né? Poderão realizar essas atividades com os pais. E, assim, Jesus, né? Toda a espiritualidade vai estar nesse lar, nesse momento. E os de 9 a 14 anos, né? Vão ter aula online após o Espiritismo Responde. Então, gente, vamos, todos nós, que a gente seja iluminado nesse momento, fortalecido, e nós possamos nos organizar para dar tudo isso para esses espíritos, nessas crianças que estão crescendo, e dar esse caminho mais feliz. Tá? Então, muito obrigada e bom dia a todos. Muito bom, Vera. Só lembrando, essa evangelização desse ano começa bem que vem, né? E
presencialmente é feito junto com a reunião dos pais, né? Dos pais, dos acompanhantes e tal, no salão. Agora, como não dá para fazer no mesmo momento aqui, então vai ser logo após o encerramento dessa nossa reunião do domingo. Online. Na sequência. Né? Na sequência. Isso para os jovens, né? De 9 a 14 anos. E as crianças de 3 a 8 recebem atividades, né? Por enquanto, né? Como você... disponibilizar, pode haver uma mudança. Ótimo, ok. Tá bom. Ok. Então, vamos em frente aí. Quem é agora? Acho que são as vibrações agora, é isso? É? Está fechado. Vamos então, após essa maravilhosa palestra, que nos deu tanto entendimento, deu tanta luz e discernimento às coisas que passamos, vamos então nos preparar para doar de tanto que recebemos. Vamos nos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos e liberar dos nossos corações nossos melhores sentimentos de luz, paz, amor, saúde, perdão, harmonia, serenidade, alegria. E vamos transformando esses sentimentos numa imensa luz, muito vibrante, muito radiante, que nesse momento envolve todo o planeta Terra, alcança todos os seus habitantes, envolve-os com essa luz, fortalecendo cada um em suas necessidades. Vamos vibrando por todas as moradas do Pai. Vibremos para que todos os dirigentes, especialmente neste momento que vivemos, sejam guiados pela luz e pelo amor de Jesus, trabalhando pela melhoria na qualidade de vida de seus povos. Vibremos especialmente pelo Brasil, para que estejamos cada vez mais unidos em solidariedade, fraternidade, caridade. Vibremos pelas crianças e adolescentes, pelos idosos, para que todos recebam o amparo que lhes é necessário, com os carinhos e os cuidados. Vibremos por todos os enfermos, do corpo e do espírito, envolvendo a todos com essa luz, enviando-lhes bálsamos de saúde e equilíbrio, minorando seus sofrimentos e vicissitudes. Vibremos pelos trabalhadores incansáveis da saúde e pelos trabalhadores da segurança, que sempre estão à nossa disposição, todos trabalhando pela melhoria na qualidade de vida de todos os outros, inspirando e expirando fraternidade. Vibremos pelos nossos irmãos desabrigados, que sejam envolvidos com essa nossa luz e sejam sempre amparados por bons corações em todas as suas necessidades. Vibremos por nossos amigos, parentes, vizinhos, por nossos colegas e até por nossos desafetos, para que logo sejam solucionados, enviando essa nossa luz ao coração de cada um. Vibremos por nossos lares, nossos familiares,
visualizando a luz divina em cada cômodo, enchendo todo o nosso lar de paz e harmonia, envolvendo nossos familiares com a nossa luz de bons sentimentos. E neste momento, aproveitamos para vibrar pela fluidificação das águas que aqui deixamos para o nosso fortalecimento, vibrando para que nelas sejam depositados os fluidos, as energias e os medicamentos que nos são necessários. Vibremos por todos os nomes colocados no nosso caderno virtual, bem como todos os papéis que aqui deixamos para vibrações e os casos que temos conhecimento precisarem um pouco mais de atenção. Que todos recebam as energias necessárias, a serenidade, o entendimento, a saúde e recebam o nosso amor. E agora vamos juntos nos transportar a um lindo lugar da natureza. É um gramado bem verdinho, onde acabou de cair uma garoa gostosa, morninha. Está tudo brilhante. O céu está azul, o sol morno já bate em nosso rosto. Sentimos leve brisa refrescando a nossa pele. Temos uma sensação maravilhosa de liberdade, de encontro com a natureza, de encontro com o nosso Pai, com o nosso Mestre, com o nosso protetor. E ali em meio à natureza, vamos respirar profunda e vagarosamente, permitindo que o oxigênio percorra todo o seu caminho, nos agraciando com suas benesses. Vamos sentindo essa energia boa que recebemos da natureza, envolvendo todo o nosso corpo, revigorando nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. E neste momento, vamos nos ligando aos amigos da espiritualidade que acompanham essa reunião e vamos nos dispondo para o passe virtual. Muita luz. Graças a Deus, aos poucos vamos retornando aos nossos lares, energias renovadas, fé fortalecida, esperança sempre em alta. Agradecidos que estamos por essa oportunidade. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus. Vamos agradecendo a espiritualidade, nossos irmãos do plano maior, por ter permitido nesta manhã de ouvirmos todos os ensinamentos. Vamos agradecer mais uma vez a Thelma pela sua explicação da doença e a saúde no nosso corpo físico e espiritual.
pedindo a Deus, a Jesus, que nós colocamos em prática todos os ensinamentos que nós ouvimos, que nós podemos cada vez mais crescer nessa doutrina para trabalhar na seara do Mestre. Eu agradeço a todos que participaram nessa manhã, pedindo a Deus, a Jesus, que nós tenhamos uma boa semana e que na próxima semana nós estaremos reunidos em teu nome. Graças a Deus, com a tua permissão. Assim seja. Que assim seja. Pessoal, só mais um último avisozinho. Essa questão da evangelização ser virtual, ela tem um aspecto favorável, né? Porque ela permite que pessoas que não estão em Jundiaí, por exemplo, eu tenho família em Minas, né? Sobrinhos em Minas, e estou passando lá para eles, se eles quiserem assistir, é só entrar quando se conectar no dia, né? Como pode ser também pessoas que moram no exterior, crianças que moram no exterior, de família, às vezes são famílias e amigos nossos que estão lá, nós também podemos passar para oferecer, né? Eu acho que é muito importante para a criança ter esse contato com a religiosidade, com a religião na fase de crescimento, né? Mais tarde ela pode até decidir um outro caminho, mas ela tem uma referência para se basear, né? Então é importante que isso aconteça e que essa divulgação seja feita também para fora de Jundiaí. Ok? Obrigado a todos, obrigado, Thelma, mais uma vez, excelente, como sempre, sua exposição. E amanhã, às 7h30, nós temos a reunião Fluidoterapia, né? 7h30, com a exposição de um tema do Evangelho, seguido de passes virtuais, né? Passes coletivos. Ok? Então, está todo mundo convidado também para amanhã. Thelma, que palestra maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Fala mais alto, Sibéria. Oi. Oi. Eu não posso trazer a Thelma aqui para repetir para mim, porque ainda falta muita coisa. Eu gostaria de ouvir de novo. Viu? Ainda bem que a palestra foi gravada. A gente vai poder assistir muitas vezes. É outra vantagem de ser virtual, né? Outra vantagem. Isso. É. Espetacular, muito obrigada. Além de nos dar muito entendimento, aumenta ainda mais nossa esperança, porque a responsabilidade a gente já sabe, então tem até como desviar da doença. A gente tem como. Tá certo. Isso. É isso daí, é verdade. Tá com a gente, né, Cris? Tá com a gente. Depende de a gente só não sei o percentual que eu combinei e o percentual que eu que apronto aqui. Se pelo menos esse percentual a gente soubesse, né? Mas tudo bem. No íntimo a gente vai tocando, né? No íntimo da gente. Fazendo o que precisa ser feito. Sim. Muito obrigada. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Ótimo domingo. Boa semana. Um abraço. Tchau. Abraços. Um abração. Bom domingo a todos. Abraços.